Vamos então, irmãos e irmãs, orar, buscar a graça de Deus, buscar a compaixão do Senhor. Hoje, na palavra, tem um assunto aqui que eu vou abrir até para o debate esse assunto, porque eu tenho aqui algumas dúvidas, né? Dúvidas quanto à nossa interpretação da Bíblia. Eu até estive procurando aqui alguns comentaristas bíblicos, né? E todos que eu busquei, eles comentam a mesma coisa. Então é bem possível que eu esteja errado, né? Mas eu tenho dúvida. Ainda não estou, né, assim, convencido. E daí a gente vai conversar um pouco sobre isso até às 11 da manhã e você estará à vontade para dar a sua opinião também, né, através aqui do Facebook. Você pode escrever sua opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo, porque eu acabei de falar que eu estou em dúvida. Tenho dúvida. Né? E vou esclarecer o porquê da minha dúvida daqui a pouquinho. Vamos orar. Deus, nosso Senhor, Pai eterno, Deus santo, poderoso, maravilhoso, justo, fiel, compassivo, longânimo. Isso quer dizer que Deus é muito paciente conosco. Deus tem conosco a paciência, a longanimidade que nós não temos com ninguém. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas até debilidades. E o Senhor espera que a gente, num momento qualquer, venhamos a adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. O Senhor espera que nós venhamos a afastar das nossas vidas toda a hipocrisia, toda a falsidade, todo o partidarismo. O Senhor espera que nós realizemos a Ele um culto racional. E é isso que a gente busca fazer aqui todos os dias. É claro que temos defeitos, falhas. Buscamos o Teu perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que vem nos atrapalhando a adorar verdadeiramente o Senhor. Fala conosco também neste dia, Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, do mal. Afasta-nos, Senhor, de toda leviandade. Sustenta-nos com teu braço forte e poderoso. Ajuda-nos a, como igreja do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu faço nesta manhã de sexta-feira, por mim, pelos meus e por todos aqueles que estão e virão a cultuar a Deus conosco. E oro sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar aqui
sobre governantes ou Deus, quem que a gente deve obedecer? Eu sei que, de bate-pronto, você deve ter respondido assim, veio na sua mente, a gente obedece a Deus. Não é bem assim, né? Nós sabemos que não é bem assim. A Bíblia Sagrada diz que toda a autoridade provém do Senhor. Aí começa a minha dúvida. Sinceramente, irmãos e irmãs, eu tenho aqui dúvida. Porque na época em que a Bíblia foi escrita, e na época que este assunto foi abordado na Bíblia, o que existiam eram reis e imperadores. Não existia eleição. O povo não votava para eleger alguém. Não era comum. A democracia era algo que se iniciava através da cabeça dos gregos, dos grandes pensadores da Grécia. O povo judeu, por exemplo, para quem foi escrita a Bíblia Sagrada, vivia debaixo do jugo dos romanos. O Império Romano, que era um império fortíssimo naquela época, tinha conquistado grande parte do mundo conhecido. Dentre isso que foi conquistado, estava ali a terra dos judeus. Então, o que a Bíblia diz é que toda autoridade provém de Deus. E aí a minha dúvida começa. E eu libero aqui para você o Facebook para você me ajudar a pensar. Se toda autoridade vem de Deus, também nos dias de hoje, por que a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Olha só. Se toda autoridade vem de Deus, eu não estou duvidando disso, eu estou duvidando da minha interpretação bíblica, estou duvidando não, estou colocando para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre a interpretação bíblica de Romanos, capítulo 13, versículos do 1 ao 7. Estou colocando em dúvida o nosso entendimento. Se o mundo jaz no maligno, né? Atos capítulo 5, versículos 27 ao 29, versículos 40 a 42. Então eu estou pensando aqui. Hoje nós sabemos, qualquer pessoa sabe, irmão, irmã, que eleições são ganhas, são vencidas com o poder financeiro.
Um candidato sem dinheiro não vence. Não tem como. Um candidato a deputado federal, por exemplo, que é uma autoridade. São aqueles que fazem as leis. Sem dinheiro, ninguém se elege deputado federal. Sem dinheiro, ninguém se elege senador. E presidente, então? Sem dinheiro, ninguém se elege presidente. Então eu fico aí pensando um pouco, e eu abri vários comentários bíblicos desta passagem, Romanos 13, do 1 ao 7, todos dizem a mesma coisa. O que está escrito em Romanos 13, do 1 ao 7? Se você quiser acompanhar comigo aí, ler junto. Por que eu estou abordando este assunto hoje? Porque daqui a pouco nós vamos estar envolvidos aí em outra eleição. Daqui a pouco nós vamos ter que decidir novamente o futuro desse país, num país onde a classe política não se dá ao respeito e não se dá à honestidade. A gente acompanhou aí um país onde parece que todo mundo sabe tudo e depois a gente vê que ninguém sabe nada, né? Porque se faz julgamento, se condena, daqui a pouco o sujeito não pode ir preso porque parece-me, ninguém está dizendo que eu não estou chamando a verdade para mim, eu só estou dizendo que me parece, a grosso modo, que nem a justiça acredita na justiça. Porque o sujeito é condenado, mas ele continua solto, aí ele tem que ir para um tribunal superior, ele é condenado no tribunal superior, continua solto, aí ele tem que ir para a segunda instância, que é um outro tribunal ainda, quer dizer, nem a justiça tem certeza da justiça. Se a justiça tiver certeza daquilo que ela faz, o sujeito que é condenado estaria preso. Esse é o país que a gente vive. Você acha que eu não consigo, eu espero que você entenda o que eu estou falando, né? Eu sei que você está entendendo, eu não consigo ver Deus, sabe, no meio desse treco todo aí. Você vê que as passagens bíblicas, Romanos 13, do 1 ao 7, que nós vamos ler, 1 Coríntios 14, 33, Romanos 12, 8, Atos 5, 27 ao 29 e 40 ao 42, ela dá uma obrigação para aqueles que se prontificaram a trabalhar para o bem do país e do povo daquele país. Aliás, eu quero convidar você para ler aí no Facebook, no blog, né? A origem da palavra política. Leia, é bom, gente. É bom ler, entender. Eu quero ler com vocês aqui, porque eu estou sendo sincero.
Eu tenho dúvidas a respeito desse assunto. Porque eu creio piamente, quer dizer, cegamente, que Deus não está envolvido. Deus não faz parte, Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, Pai do nosso Salvador, o Criador de tudo, Ele não faz parte de desonestidade para com um povo e nem para com um país. Então Deus não apoia de jeito nenhum um político corrupto, um político que está lá para enriquecer, para criar leis para ele e para a sua classe. Deus não participa disso. Então eu quero convidar você para ler aqui Romanos, capítulo 13, versículos do 1 ao 7. Não se esqueça a época que isso foi escrito e para quem foi escrito. É isso que eu quero que você se lembre. Eu não quero que você concorde comigo, porque eu não tenho que concordar, porque eu estou em dúvida. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, aqui está falando juízes agora, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Meus irmãos, é duro, né? É uma coisa muito difícil a gente ficar. E eu estou aqui, olha, essa Bíblia que está aqui, ela é comentada e é um dos melhores comentários, mas os comentários aqui, eles são nesta linha, né, de que a autoridade superior, a autoridade civil, ela tem o seu cargo dado por Deus. Sem considerar competência, moralidade
racionalidade ou qualquer outra condição. Essa Bíblia aqui, a Bíblia comentada, de MacArthur, você vê que olha a situação que está esse país aqui. E eu não quero discutir política, não é esse o propósito. Isso aqui é um culto a Deus. Mas é que tem muita gente desavisada. Então, Edgar, eu tô mais nessa linha sua aí. O Edgar está escrevendo assim: a autoridade humana foi corrompida e já não manifesta a vontade de Deus. Então, eu estou mais nessa linha. É esta a dúvida que eu carrego aqui dentro do meu peito. Então, eu não posso dizer que essa autoridade foi imbuída por Deus, porque a maioria dos nossos governantes, né, sejam eles governantes de municípios, de estado e de país, de união, no nosso caso aqui o Brasil, né, pouca ou nenhuma preocupação tem com o povo. Eu não quero falar de política, mas eu quero alertar você. Quanto teve de aumento o salário mínimo? Quanto foi? 10%? Quanto foi a inflação do ano? Quanto terão de aumento? Quanto os funcionários públicos terão de aumento? Quem consegue viver com um salário mínimo? É o que ganha a maioria dos aposentados. Como é que algumas pessoas têm 4, 5 aposentadorias? Como é que isso é possível quando um governante é colocado ali por Deus? É essa dúvida, irmão, irmã. Não adianta eu vir aqui, eu tenho dúvidas sobre algumas coisas. E eu sou sincero. As pessoas ficam falando como se o Brasil tivesse... Eu não estou aqui defendendo, hein? Eu não estou defendendo ninguém e não estou atacando ninguém. Eu estou aqui trazendo fatos. Isso é diferente. Eu não estou dizendo que esse é bom, aquele é ruim. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou trazendo constatação aqui para você. Aí eu pergunto para você: você acha que o Brasil entrou neste buraco que ele está a partir de 2018? Tem gente que acredita nisso. Eu quero trazer dados para você. O Brasil entrou nesse buraco em 2014. É só você buscar a história. Ué. Aí ele começou a entrar no buraco e não saiu mais. Não saiu mais. E tem gente ainda querendo. Como é que Deus, o Todo-Poderoso, Santo, limpo, Deus é limpo em todos os aspectos. Como é que Deus colocaria no poder pessoas
que limparam os cofres brasileiros. Como é que Deus colocaria? Eu não consigo ver Deus fazendo isso. Eu posso estar errado, claro, é uma dúvida que eu tenho. Eu estou colocando a minha dúvida. Não tenho vergonha de dizer que eu tenho dúvida. Como é que Deus colocaria no poder pessoas que tirariam? Você tiraria, presta atenção, você tiraria da boca dos seus filhos para dar para outras pessoas comerem? Você deixaria os seus filhos com fome, sem roupa, para dar para outras pessoas comerem, pessoas que você nem conhece, por interesses escusos? Foi feito isso. O povo não tem dinheiro, porque grande parte do dinheiro ou foi roubado ou foi levado para países da América Latina, um pouco acima ali da Amazônia e tal. Acima não, né? Alguns até fazem parte ali da... Você faria isso? Você deixaria seu filho com fome? Foi o que fizeram, deixaram o nosso povo com fome. Como é que Deus está nesse negócio? Como é que Deus foi Ele que colocou essa gente lá? Como é que esta gente que nos colocou nessa situação, com o preço do combustível explodindo, essa gente vai voltar. Por causa disso que eu abri falando que a própria justiça não crê nela. Deus criou o governo, e é isso que está lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Por causa disso que eu coloquei hoje lá no meu blog, né? A etimologia da palavra política. Por que Deus instituiu os governos? Para estabelecer a ordem, para punir o mal e promover a justiça. Foi para isso. Leia Gênesis 9, 6. Leia primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 14, capítulo 14, versículo 33. E Romanos, capítulo 12, versículo 8. Que ordem que existe nesse país? Desculpa eu usar esse termo, mas que raio de ordem é essa? Quando a gente vê o mal sendo punido, quando a gente vê a justiça sendo promovida, que justiça um aposentado que ganha um salário mínimo, que justiça é essa? Enquanto os políticos, vereadores, tem carro, gasolina paga, e somos nós que pagamos. Eu sempre coloco isso aqui, não estou falando de política, estou falando da Bíblia, que Deus criou o governo para estabelecer a ordem, punir o mal e promover a justiça. Isso foi aquilo que Deus fez. E isso está na Bíblia, Gênesis 9, 6, 1 Coríntios 14, 33 e Romanos capítulo 12, versículo 8. Isso não sou eu que estou inventando, arrumando, não, está lá na Bíblia. Você tem convênio médico? Eu já falei aqui, eu não tenho. Eu não tenho, eu preciso ir num dentista, que um dente meu aqui quebrou. Eu não tenho dinheiro para ir. Eu não tenho vergonha de falar isso. A vergonha não é minha. A vergonha é
dos nossos governantes. Eu não tenho vergonha de falar, pô, o sujeito não tem dinheiro. Não tenho. Quem deve ficar envergonhado são os nossos vereadores, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente. Não sou eu que tenho que ficar com vergonha. Que ordem que existe nesse país? Não tem ordem nenhuma. Se existe um monte de lei aqui, ninguém faz essas leis serem cumpridas. Eles vão inventando lei, tem tanta lei que os próprios advogados têm que ficar estudando todo dia, porque a lei é tanta lei que nem eles sabem. Quando você vê o mal ser punido, você sabe que mal que você vê ser punido? Ladrãozinho, pé de chinelo, ladrão de galinha, né, quando se falava no meu tempo. Esse aí é punido. As cadeias estão cheias dessa gente. Miseráveis, analfabetos, né? Sem oportunidade na vida. Agora, se o sujeito tiver um pouquinho de dinheiro, não vai preso. É um ou outro caso. Então, se Deus criou o governo para promover a justiça, a justiça nesse país aqui não é promovida. O mal aqui não é punido. E nós temos as obrigações de cidadão. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente paga imposto. Não paga? Tudo que você... Absolutamente. Se você comprar uma agulha, um carretelzinho de linha, você está pagando imposto. Então, quando esses textos bíblicos foram escritos, com exceção de Gênesis 9:6, né? Eram os romanos que tomavam conta da terra prometida. E Nero foi um dos piores imperadores, né? Eu fico meio em dúvida se é Deus que coloca essa gente lá. Eu fico, sinceramente. Eu fico. Porque Deus não iria participar disso. Claro que eu posso estar errado e eu estou colocando aqui como dúvida, hein? Não estou dizendo que é e nem que não é. Né? Porque me parece que a gente pega esta passagem aqui, me ajudem. Raramente eu venho aqui e coloco uma dúvida. Hoje estou colocando, me ajudem. Aqui me parece que há uma contradição quando diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer, todo o sistema. O que quer dizer isso? Todo o sistema político, financeiro, jaz no maligno, é comandado pelo diabo e os seus seguidores. E a gente olha para esse país aqui, vê esse país afundando a cada dia. Valorizando essas bobagens, mas isso é culpa do povo também, né? Esses Big Brother da vida, né? O povo fica que nem bobo, fica hipnotizado, enfeitiçado, encantado por essas bobagens aí, uma pornografia, uma safadeza que não tem tamanho.
Nosso povo gosta disso. Ontem estava conversando com uma pessoa aí, ex-militar, aposentado, né? O povo gosta disso. Ele usou assim: o nosso povo é irreverente. Eu falei irreverente e irresponsável. Tem razão. Eu falei, então, não é só irreverente, é irreverente e irresponsável. E a Bíblia sempre dá uma saída para tudo, né? Sujeito casou, não pode separar. Pode ser apanhar do marido, aí separa, mas não pode casar. Agora, para casar de novo, se ele for traído ou ela for traída, a Bíblia sempre tem um escape. E há alguma ocasião em que não devemos obedecer essas leis? A resposta para esta pergunta, né? Olha só, está em Atos capítulo 5, versículos do 27 ao 29. Quando que Deus me libera? Não é a justiça, não é a Suprema Corte. Não, Deus me libera para eu não obedecer os homens. Quando? Quando a lei dos homens se confrontar com a lei de Deus. Agora eu vou mexer na ferida aqui. Espero que não seja acusado de nada por isso, né? Porque nós estamos conversando aqui, né? Você vê, dá medo até de falar. Dá medo. Porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Se me processarem, eu não sei o que eu faço. Mas eu não posso deixar de falar as coisas. Porque se eu tiver medo de falar, eu não posso ser pastor. Eu posso ser qualquer outra coisa, menos pastor. E eu estou pastor. Atos capítulo 5, versículos 27 ao 29. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus aqui. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que Deus fala tem até um termo agora que é correto usar. Se não usar esse termo, você pode ser processado. O que Deus fala da homoafetividade? Está claro, todo mundo sabe o que Deus fala. É homem com mulher e mulher com homem. Acabou, é isso que Deus fala. Não tem papo. Você acha que é Deus que está mandando abrir igreja que faz casamento gay? Igreja para acolher os LGBTQ+. Você passa pela sua cabeça isso? Mas por que ninguém fala sobre isso? Por que todo mundo, desculpa esse termo grosseiro, vulgar que eu vou usar aqui, mas é o termo correto. Por que todo mundo enfia o rabo no meio das pernas? Por que todo mundo está aceitando as imposições que a lei... Ora, se importa obedecer a Deus e não aos homens, quando a lei dos homens se confronta com a lei de Deus,
esta lei que trata da homoafetividade, acho que é isso mesmo, ela se confronta com a lei de Deus. Por que todo mundo está com a orelha baixada aí? Por que todo comercial de televisão hoje, as empresas fazem questão absoluta de mostrar pessoas do mesmo sexo se beijando, sejam homens ou mulheres? A maioria tem lá, aquele agarra lá. Para quê? E ninguém fala nada. Mas se importa obedecer a Deus e não aos homens, por que todo mundo se cala? É isso que eu quero trazer, esse debate, que infelizmente não houve. Infelizmente não houve o debate. Porque é uma dúvida. Será que Deus quer que corruptos, incompetentes, desonestos, presidiários venham a governar a vida de pessoas honestas? Será que é isso que Deus quer? Deus que é puro, que é santo, que é limpo, Deus que é sem mácula, será que Deus vai se unir? Será que é Deus, né? Porque fundamentado em Romanos 13, do 1 ao 7, se a gente for levar isso aqui do jeito que todo mundo entende e do jeito que os comentaristas bíblicos também entendem, então existe a possibilidade, grande possibilidade, de Deus estar se unindo. Eu não estou afirmando, eu estou questionando. A ladrões, safados, ordinários, pessoas que enriqueceram de maneira ilícita. Eu continuo com a minha dúvida. E deixo tudo isso, meu irmão, minha irmã, para pensar, para você pensar. Porque é muito fácil falar, né? Ah, nós temos que obedecer os governos. Não, peraí, não é bem assim, não. Nós temos que obedecer os governos quando eles estão cumprindo aquilo que, o objetivo para o qual o governo humano foi criado. Que é o quê? Estabelecer a ordem, punir o mal e promover justiça. Gênesis 9:6, 1 Coríntios 14:33 e Romanos 12:8. Deixar para você esta minha dúvida também. Quem sabe você não tem dúvida, você tem certeza, me ajuda. Quem sabe você tem dúvida também, a gente junto, nós possamos nos ajudar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero... o Senhor sabe das coisas que vão no meu coração, das dúvidas. O Senhor sabe de tudo isso. Eu não duvido do Senhor. Eu duvido de certos ajustes que muitas vezes são feitos, né? Eu duvido na forçação da tua palavra. As pessoas forçam, na interpretação errada, na interpretação em prol de determinados grupos. Isso é que eu duvido do Senhor, de jeito nenhum. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a resolvermos isso. E de um jeito ou de outro que venhamos a seguir única e exclusivamente o Senhor. E que os meus irmãos e irmãs não se esqueçam que os tímidos não herdarão o reino dos céus.
Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.